Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Café com o Padre. Eu sou o Padre Alisson e esse é o nosso café. E hoje o tema está muito especial. Prepare aí o seu café, mas não só o café hoje. Prepare também o caderno, a caneta. Prepare também um bom dicionário, porque hoje o tema está muito diferente do que nós estamos acostumados. Hoje o nosso tema é Antropologia e Crise, caminhos para a redescoberta da dignidade da pessoa atualmente. Então hoje temos um convidado muito especial conosco aqui e para me ajudar temos o Daniel Martins, graças a Deus, porque um convidado desse pede dois, não só um padre, mas duas pessoas também para que seja possível chegar um conteúdo profundo, mas também de forma palatável para que vocês possam compreender. Mas de maneira especial agradecimento, né? Além do pessoal do Harmonia, o Daniel, a Thalita. Agradecimento também a Sacratíssimo Coração de Jesus, que vem patrocinando esse grande apostolado e que proporcionou aos nossos convidados um grande presente. Uma lembrança para que o professor e também o Daniel Muito possam obrigado. Que alegria. prestigiar esse momento. Agradecimento a Sacratíssimo Coração de Jesus. Que alegria. Muito obrigado. Então, o nosso convidado de hoje é o professor Victor Salles Pinheiro. O professor possui um extensíssimo currículo, né, mas vou tentar resumi-lo brevemente aqui para que vocês tomem conhecimento. Hoje temos a honra de receber o professor Victor Salles. É professor da Universidade Federal do Pará, extensa atuação acadêmica e produção intelectual nas áreas de filosofia moral, política e jurídica, filosofia clássica e cristã e teoria neoclássica da lei natural. Ele possui doutorado em filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com tese sobre a confrontação entre Heidegger e Platão, e mestrado em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com dissertação sobre a obra de Platão. É também autor e organizador de obras relevantes na filosofia moderna e contemporânea, incluindo livros A Crise da Cultura e a Ordem do Amor, Ensaios Filosóficos no Caminho das Virtudes, e a Filosofia do Natural, de John Finnes, e além de outras mais obras, artigos científicos, etc. Ao longo de sua carreira também atuou em eventos acadêmicos e seminários internacionais, contribuindo para debates contemporâneos sobre a dignidade da pessoa humana, e é basicamente esse que será o nosso tema de hoje. O ser humano vive em crise e nós percebemos justamente esse fato. Nunca, como na história da humanidade, tivemos acesso a tantos meios tecnológicos, a tanto conhecimento. Eu costumo, inclusive, brincar, professor, que Santo Agostinho, São Tomás de Aquino sonhariam o tempo que conseguiram acessar tantas obras filosóficas, teológicas, como nós nos nossos tempos. Mas parece que diante de tanto conhecimento, nós nos sentimos ainda muito perdidos e não conseguimos sequer acessar o nosso próprio coração. Então, temos muito acesso, muita tecnologia, mas parece que estamos ainda muito longe de nós mesmos. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, padre. Boa tarde, meu amigo Daniel. É um prazer estar aqui em Campo Grande. Me sinto em casa. E, de fato, padre, o senhor não poderia ter escolhido um tema mais instigante, mais relevante. E, vendo a Bíblia aí sobre a mesa, me ocorre de imediato a imagem da Torre de Babel, né? A gente vive num mundo em que não consegue mais se comunicar, a gente não consegue mais se entender e carecemos de autoconhecimento. A gente não sabe mais quem é a pessoa humana, mas não por ignorância de certos fatos, mas pela superabundância de informações desencontradas. Por isso que a Torre de Babel é uma imagem tão atual do nosso tempo. A gente tem muitas teorias, muitas perspectivas, muitas informações, um pluralismo enorme de opções religiosas, filosóficas, políticas, ideológicas, e a gente não consegue uma unidade. E eu tenho a plena convicção que só a Igreja Católica tem uma teoria antropológica sólida sobre quem é a pessoa humana, da qual extrair um sentido para a vida humana no campo da família, da sociedade, da iniciativa econômica, da política, da cultura, porque pautada no princípio fundamental que é Deus. Se a gente perde esse princípio fundamental, todo o resto fica
fragmentado e desencontrado. Então, eu fico muito feliz pelo convite e pela oportunidade de conversar com vocês sobre esse tema, que, é verdade, me acompanha pelo menos desde o meu primeiro livro, A Crise da Cultura e Ordem do Amor, no qual, na introdução, eu menciono uma frase de um filósofo chamado Max Scheler, que foi decisivo para o Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II escreveu seu doutorado em filosofia sobre a ética formal dos valores de Kant, a crítica à ética formal dos valores de Kant por Max Scheler. E o Max Scheler, que foi aluno do Edmund Husserl, no campo da fenomenologia, inspirou diretamente o Papa João Paulo II, à época Karol Wojtyla, para pesquisar sobre a fundamentação ética dos valores de modo objetivo. Na realidade, defendendo, como ele vai vir a defender depois, que o amor é um valor objetivo e é o valor que funda todos os outros valores, né? Então, o Scheler diz que nós nunca acumulamos tanto conhecimento sobre o ser humano no campo da economia, da sociedade, da antropologia cultural, da história, do direito, da política, da biologia, da química, da física. Nós somos quase oniscientes na modernidade, mas, ao mesmo tempo, nós nunca ignoramos tanto quem é o ser humano. É um paradoxo, né? Eu começo o meu livro A Crise da Cultura e a Ordem do Amor falando disso, e eu tento recuperar a sabedoria clássica da Igreja, que é, no fundo, o senso comum da humanidade sadia, né? Reconhecendo o pecado no seu coração e estabelecendo critérios para tentar levar uma vida boa e razoável e humana. Professor, no mito da caverna de Platão, nós já encontramos o cerne do problema aqui, né, que é justamente o homem em crise, né? Isso é o que nós vemos. Pessoas com crise de identidade, hoje em dia crise de gênero, por assim dizer, e até a próxima loucura que vai aparecer, né? Ao retornarmos para trás, nós descobrimos justamente, no mito de Platão, justamente a saída da caverna, né? A saída de si mesmo para buscar conhecer o mundo exterior. E a gente percebe justamente esse fato dentro de nós mesmos, né? Hoje em dia a gente está procurando conhecer o mundo, desbravar o mundo, conhecê-lo cada vez mais, dominá-lo, né? Então, inclusive no livro do Gênesis, né, Deus confere ao homem justamente esse poder de ser dominus, de ser senhor sobre o mundo, mas não de explorá-lo de forma servil, mas servir à criação, né, na participação da obra da criação. Mas parece que, já no mito da caverna de Platão, parece algo muito, muito interessante nesse aspecto. Eu gostaria que o senhor comentasse a sua visão a respeito disso, né? Parece que a partir do momento que o homem começa a conhecer o mundo, ao sair da caverna, a conhecer o mundo exterior ou o mundo sensível, ele começa já, né, a não mais se questionar a respeito de sua própria vida, não sei se é essa a perspectiva, mas a conhecer simplesmente o mundo sensível, e talvez o próximo passo seja conhecer-se interiormente, né? Esse é o dilema de Sócrates. Qual é o propósito do conhecimento? Por que nós conhecemos? Nós conhecemos para transformar ou para contemplar? Nós conhecemos para dominar o mundo ou para nos transformar e nos adaptarmos a ele? Um grande filósofo do século XX chamado Erich Voegelin, se escreve Voegelin, dizia que em Platão há uma clara refutação do que veio a ser depois chamado de gnose, que é uma heresia antiga, a heresia dualista e gnóstica, que separa corpo e alma, e que considera que a alma, como princípio espiritual, domina e corrige a matéria. É uma heresia antiga. O Irineu de Lyon escreveu Contra Todas as Heresias, Adverso Hereses, e lá ele enfatiza o quanto isso impediria a encarnação de Cristo, que é a unidade do espírito na matéria. Mas, de fato, no Gênesis a gente tem a criatura humana capaz de nomear e dominar as coisas, mas também responsável por cultivar e guardar o jardim. Ou seja, ela não é responsável por transformar por completo e dar um sentido próprio. Ela não é Deus, ela não é conhecedora do bem e do mal, a menos que ela sucumba à tentação demoníaca. E em Platão a gente vê também a mesma perspectiva de um conhecimento que é pautado no amor, a verdade das formas belas
e um conhecimento que é pautado num desejo de domínio, no caso da política, dos outros. E aí uma divisão que se tornou muito básica na política entre o governante que serve o povo e o governante que o domina, que é o tirano ou o déspota. Né? E que, na verdade, o que Platão mostra, e certamente os evangelhos também revelam, é que o dominador é antes dominado por um desejo que o antecede. Porque o tirano carece de autoconhecimento, de saber, no fundo, quem ele é e qual é o seu papel ou a sua vocação. E por isso é uma pessoa igualmente carente e igualmente impotente que se disfarça nessa máscara de poder que adquiriu para dominar. Então, uma pessoa que é dominadora, tanto no nível político quanto no nível intelectual, ela, no fundo, esconde um vazio que a incomoda profundamente e que a torna irresignada com a sua situação. O que tanto Sócrates quanto Cristo, que são dois mestres, Cristo é o próprio Deus, mas do ponto de vista assim, filosófico, ensinam à humanidade é a dar um passo atrás e buscar qual é o fundamento ou o princípio dessa busca. Se não for o amor, como os dois respondem, eu acabei de publicar um livro chamado Amor ao Belo e ao Bem, estudos sobre o banquete e a República de Platão, inclusive que vem da minha dissertação de mestrado, e lá eu falo exatamente desse mito da caverna, que vem depois do mito da linha, ou da imagem da linha e da imagem do sol, que é muito interessante, que é o que o filósofo contempla fora da caverna e que o enceguece, porque a gente não consegue contemplar diretamente para o sol. E por isso a gente prefere a luz reflexa do fogo dentro da caverna. Por isso a gente prefere o celular à realidade concreta. É muito melhor me relacionar com uma persona digital do que relacionar com uma pessoa concreta para uma pessoa que é carente e imatura. Porque a verdade mesmo é relacionar com pessoas concretas, com todas as suas imperfeições. A verdade me desestabiliza, né? Também. E essa saída que tu mencionaste, que dói. Isso me traz, isso que vocês dois estão falando, me traz muito o paradigma da liberdade, né? Me parece que a reboque disso tudo, desse raio-x que o senhor fez tão bem no começo, padre, nós, por assim dizer, nunca fomos tão livres e tão escravizados ao mesmo tempo como no atual momento histórico. Porque nos foi, a essa nossa geração moderna e, sobretudo, pós-moderna, nos está sendo quase que proibido entender o verdadeiro significado de algumas palavras. Então, eu vou pedir para você, Victor, tratar de duas palavras. Uma que você tocou algumas vezes já, que inclusive está no título de um dos seus livros, que é o amor. Qual é o verdadeiro significado de amor, que está sendo tão deturpado nessas últimas décadas, e a liberdade. Um tirano, por exemplo, como você colocou, numa primeira vista, num primeiro momento, parece ser alguém muito livre, com uma possibilidade material quase que ilimitada. Entretanto, é das pessoas menos livres do mundo, porque é absolutamente escravizada por essa vontade quase sem fim de deter o poder a todo custo. Então, fala um pouquinho para a gente dessas duas palavras e do que elas significam, amor e liberdade. Excelente questão, Daniel. Me lembrou exatamente Santo Agostinho de imediato, porque ele falava da libido dominandi. Ele falava que o apetite fundamental que nós temos, que ele chamava de libido, a gente usa a palavra libido em português para um dos tipos da libido que ele mencionava, que é a libido erótica. Mas libido, em latim, seria simplesmente o desejo que nos impulsiona. E um desses desejos é o desejo de dominar, é a libido dominandi, que é típica do tirano. Então, o tirano acha que dominando os outros, ele vai aumentar o seu campo de ação e de poder e a sua liberdade. Mas o que Santo Agostinho mostra é que, na verdade, ele está dominado por esse desejo de domínio. E por isso, quanto mais gente ele domina, mais gente ele quer dominar e mais ele vai se sentindo impotente. Porque ele vê que ele não vai conseguir a utopia ou a distopia de dominar todo mundo. E por isso a gente vê esses megalomaníacos, como o faraó no Egito, como os grandes tiranos que querem o mundo inteiro e não vão cessar, não vão se contentar nunca.
A questão aqui, e aí Santo Agostinho eu acho que é o filósofo melhor para a gente pensar nessa uma pergunta. fome sem fim. É o que nos torna saciados, ao mesmo tempo que o amor, que é a palavra que parte, da qual a gente parte para pensar a liberdade, é uma força insaciável. Então, Santo Agostinho percebeu nas Confissões que quanto mais ele desejava conhecer, existe a libido cognoscendi, o desejo de conhecer, que é o fundamento da filosofia e também, de certo modo, da teologia e da fé, porque a gente quer conhecer mais a Deus. Amando-o, a gente quer cada vez mais conhecê-lo, e quanto mais nós o conhecemos, mais nós queremos amá-lo, e quanto mais nós o amamos, mais nós o conhecemos, e isso é a dinâmica da vida espiritual. A gente não cansa de abrir a Sagrada Escritura todos os dias na Santa Missa, e amanhã a gente vai abri-la de novo e vai proclamar novamente o Evangelho para descobrir como um pai de família que abre um baú e encontra coisas novas e velhas todas as vezes que abre. Mas ele percebeu que só o amor a Deus nos liberta desse amor insaciável a qualquer outra coisa. Porque a liberdade só é possível quando o amor se aquieta em algo eterno. E esse é o grande paradoxo que está no primeiro parágrafo das Confissões. Fizeste-nos para ti, Senhor, e eu acho que essa frase pode epigrafar o nosso podcast, fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Acontece que quando a gente encontra Deus, não é que o nosso coração pare, porque o nosso coração não para, mas ele agora tem um norte, ele tem um caminho libertado dos falsos amores que, ao invés de libertar, aprisionam. Por quê? Se eu amo comprar coisas, eu sou um escravo do consumismo. Eu preciso estar sempre atualizando um desejo que nunca vai me saciar. Porque ano que vem vai ter um novo iPhone, porque ano que vem vai ter um novo carro, porque ano que vem vai ter uma nova moda, vai ter uma nova questão, mas não vai ter um novo Deus. Não vai ter um novo Cristo, não vai ter uma novidade. Qual é a novidade do Papa Leão XIV? Não, é Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. O amor é como se conduzisse para um eixo, né? Enquanto os vícios, as desordens, as paixões, elas dispersam. Exatamente. Então, só para tentar resumir a resposta, a liberdade, o amor tem como condição a liberdade, nós não podemos amar sem liberdade. A liberdade, porém, não é só a ausência de coerção externa, uma liberdade social, de poder ir ou vir, mas uma liberdade de não se sentir escravizado por bens penúltimos, por bens que não saciam a força profunda do nosso coração, que é o amor, a não ser em Deus. Então, enquanto a gente não encontra Deus, na verdade, a gente não é livre. E só é possível encontrá-lo pelo amor. Amor como aquela vontade livre de se sacrificar pelo ente amado e não enquanto essa paixão que nós somos bombardeados ininterruptamente para confundirmos o conceito de amor com paixão, né? Parece que existe quase que um plano, sobretudo para os jovens, de que não, essa história de se sacrificar pelo ente amado é uma balela, isso é coisa de gente... Primeiro movimento do rapaz que encontra a mocinha é dizer, ai, como eu te amo. Esvaziou o amor assim. Total, não sabe nem o que é o amor, como é que vai amar? E isso, Daniel, me permite lembrar uma outra palavra de Santo Agostinho e o mérito do podcast do Padre Alisson, que você começou dizendo, certas palavras parece que estão revestidas de um invólucro que as tornam inacessíveis, como se a gente não pudesse entender o que significam certas palavras. E aí vem a importância de um podcast de alcance filosófico para tentar classificá-las e conceituá-las. Santo Agostinho, por exemplo, no De Doutrina Cristiana, distingue libido de cupiditas. Isso que tu falaste é cupidez. Na verdade, é um amor de tipo egoístico e de prazer. O que me dá prazer? Quem compara um filho a um pet, ou quem compara um casamento a uma noitada, está julgando subjetivamente o prazer que as coisas lhe causam, e não julgando objetivamente a realidade.
E a realidade exige que a gente abra os olhos, saia da gente e a encontre. E se converta a ela, e não a converta a nós. Então, o hedonismo, que é a ética do prazer, o individualismo, torna cada um pequeno tirano. Cada um pequeno déspota de si mesmo, querendo dominar tudo. E essa é a pessoa que se torna infeliz. E é por isso que a gente vive uma crise de sentido e uma crise moral profunda, exatamente por essa desordem do amor. Um amor que é escravizado. E é importante, por essa terapia que a gente está tentando fazer num podcast como este, tentar usar as palavras e dar a elas o peso que elas têm. Certo, professor. Existindo dentro do ser humano uma espécie de exasperação. A gente está fora de nós mesmos, tentando encontrar um eixo, o sentido do amor propriamente dito, embora dentro da compreensão de boa parte das pessoas existe uma confusão em relação a sentimentos, emoções, paixões, amor, eros, filia. Como compreender de fato a essência do ser humano? Né? Porque todas as coisas possuem uma essência, né? Aliás, esse termo já é um termo complexo para as pessoas entenderem, né? Todas as coisas elas possuem uma natureza, inclusive o ser humano, mas como eu consigo ter acesso, de fato, a quem eu sou realmente, não aquilo que uma cultura projetou sobre mim, um determinado cultura digital atualmente, né, um determinado influenciador, porque existe um processo de despersonalização, né? Como de fato eu posso tomar consciência de que eu sou uma pessoa, para tomar uma consciência eu me tornar um autoconhecimento, né? Me tornar eu mesmo, de fato. Né? Olha, essa pergunta é muito boa e eu vou tomá-la para um exercício filosófico com vocês e o nosso respeitável público. A palavra essência, ela é uma das mais importantes para a filosofia. Tudo que é por algum motivo e por alguma causa e por algum fim. A essência é o que dá consistência àquilo que existe. Então, esta mesa, por exemplo, ela tem uma essência, ela tem causas, ela tem uma matéria, ela tem uma finalidade. E a gente pode estudá-la do ponto de vista químico, do ponto de vista industrial, do ponto de vista econômico, do ponto de vista estético, do ponto de vista arquitetônico. Essa mesa ela não é tão complexa assim, a gente a resume em 15 minutos, a gente resolve a essência dessa mesa. A essência do ser humano, ou a de um anjo, ou a de Deus, é infinitamente mais complexa. Por quê? Porque ela tem alma. E aqui a gente vai começar a pensar o seguinte: todos nós que estão nos vendo e escutando têm um corpo, senão não poderiam estar nos assistindo, nos ouvindo, porque estão captando imagens pelos olhos e sons pelos ouvidos. O nosso corpo tem faculdades sensitivas e apetitivas. Então, está vendo e é capaz de perceber cores. Está ouvindo e é capaz de perceber sons. Essa mesa não tem faculdades, então ela é muito mais simples do que nós e do que os animais. Então, a primeira distinção que, desde antes de Aristóteles, mas Aristóteles com muito mais maturidade filosófica, faz entre as coisas que existem apenas no nível material e as coisas que existem também no nível anímico, no nível psíquico. Porque esta mesa tem forma, mas essa forma não é animada. Ela não está animada, ela não pode dançar, para brincar aqui com as palavras. Ela não se move, ela não sente frio ou calor, ela não sente desejo de comer ou de dormir ou de namorar. Ela não tem vida. Né? Ela não tem vida, exatamente. Ela existe mesmo. Ela existe, mas não vive, perfeitamente. Ora, os vegetais, os animais e os animais racionais, que somos nós, temos uma forma que é a alma. A alma é a forma do nosso corpo. Por quê? Porque vocês não só me ouvem, mas vocês também discordam, concordam, reagem. Vocês pausaram agora o vídeo, vocês trocaram de vídeo depois, voltaram, vocês compartilharam, vocês têm uma lida, e eu estou só no corpo ainda, que mobiliza pensamento, imaginação, linguagem. Então, a essência do ser humano, o modo como nós existimos, é pela unidade substancial de corpo e alma. Essa é a definição de Santo Tomás de Aquino para a pessoa humana.
A pessoa humana, cada um de nós, é a unidade substancial de corpo e alma. A morte interrompe essa unidade e separa provisoriamente o corpo da alma. Por isso, o corpo sem alma se chama cadáver. E está frio e não se move, e não pensa, e não imagina. E a alma se separa no corpo numa experiência muito traumática. Nós cremos, por verdade de fé, que no final dos tempos haverá a ressurreição da carne e a sua reunião o corpo transfigurado se reunirá ao espírito, à alma. Então, o nosso grande drama é o da liberdade, mais uma vez, e a do amor, mais uma vez, pela faculdade que o Daniel acabou de mencionar, que é a da vontade livre, que é uma faculdade da alma intelectual. Porque o nosso corpo não é livre. O nosso corpo ele é instintivo, ele é reativo. Ele não consegue autonomamente impedir que as causas materiais o movam. Tu falaste dos influenciadores. Desde a antiguidade também se reconhece o poder da palavra para comoção, para emoção. O que comoção e emoção têm em comum? Moção, movimento. Eu sou capaz de te movimentar. Eu sou capaz de te fazer comprar o meu produto. Eu sou capaz de te fazer te confessar, talvez, se for uma boa retórica, para o bem. Eu sou capaz, como a gente vê acontecendo, que a pessoa se converta pela retórica, pela fala, pelo exemplo, pelo logos, pelo patos, pelo ethos, que são os elementos constitutivos da retórica. Mas um animal, ele é domado, ele é domesticado. Eu não preciso de retórica com o animal. Se eu tiver um doce ou uma carne, se eu tiver o corpo dele, ele não é livre para não fazer aquilo que ele é impelido a fazer pelo corpo. A pessoa é o ser livre vocacionado ao amor, vocacionado à família, à comunhão. E essa já é uma definição articulada de Santo Tomás com o Papa João Paulo II. Pessoa é a unidade substancial de corpo e alma, sim, nós estamos vocacionados à união de corpos na constituição da família, mas numa comunhão que também é de almas, na amizade e no amor. A comunidade, nós somos políticos por natureza, segundo Aristóteles, exatamente por causa disso. Porque nós não somos só gregários como as formigas ou as abelhas, que andam em bando, mas nós somos políticos porque nós somos capazes do bem comum e da interdependência e da amizade cívica. Você falaste de corpo e alma, uma espécie de dialética, por assim dizer, que em Aristóteles vai perceber que não existe tanto uma dialética e isso vai acontecer de forma mais perfeita em Tomás de Aquino. Mas só para trazer 3 realidades, professor, eu gostaria que o senhor comentasse. Platão percebe uma dialética com uma espécie de contraposição, né? Um jogo entre o corpo e a alma. Corpo com as paixões, a alma com algumas faculdades, é claro que Platão não está bem desenvolvido, né? Agostinho percebe justamente também essa contradição, né? As criaturas, as paixões que me arrastam e quase que me escravizam. E São Paulo percebe que também é algo muito mais algo interessante, na verdade antes de Agostinho, São Paulo, né? Que é a nossa alma deseja e tem consciência da ordem, da busca pela perfeição, mas quando busca essa ordem, essa perfeição, parece que a circunstância é real, isso é alguma coisa real, né? A circunstância, as paixões parecem que me arrastam para o contrário daquilo que a alma de fato deseja. Que é aquela célebre frase de São Paulo, né? Muitas vezes não faço o bem que quero, mas acabo fazendo o mal que não quero. Como compreender um homem que, por mais que às vezes tenha consciência do certo, do moral, do bom, do justo, do verdadeiro, seja arrastado por essas contradições que, embora ele tenha consciência, às vezes não as busca? Eu não acredito que exista uma resposta satisfatória a esta pergunta do ponto de vista filosófico.
Eu acho que esta é a típica pergunta que nos insere no âmbito do mistério religioso do pecado original. Porque A pergunta das crianças, né, que a gente vinha conversando no carro, ela realmente... Se Deus é bom, porque existe o mal no mundo. que é o seguinte, o dilema de, primeiro, um corpo que é imperfeito, um corpo que é marcado pela debilidade. Você precisa de óculos, precisa de aparelhos de audição, você precisa de próteses, de remédios. O nosso corpo é débil. E a nossa alma é igualmente débil na sua função de governá-lo. A nossa vontade é fraca e a nossa inteligência é obscura. E por isso as paixões do corpo são dificilmente ordenadas. Porque qual seria a hierarquia antropológica? Nós temos as paixões sensíveis, como o desejo e o apetite de comer. Aliás, o aspecto mais evidente e superficial e ostensivo do pecado original é um fruto apetitoso à vista. É isso que está lá em Gênesis 3. Os sentidos, né? Os sentidos. Eu quero comer. E logo depois, a primeira experiência é de saber-se nu, de cobiçar e saber-se cobiçado. Então, aparentemente, a gula e a luxúria são os aspectos mais imediatos do pecado. Mas por que a gente não come Por que a gente tem um olho maior do que a barriga, como diz a nossa avó? Né? O olho é o desejo concupiscível que projeta que nós precisamos, na verdade, não de um café mais de 15, não de um bolinho mais de 12. Então, por que a gente não deseja só um bolinho ou meio bolinho? Ou a gente não se sacia com exatamente a medida de que o nosso corpo precisa? Então, a nossa paixão está exagerada, a gente pode ter desejo de mais ou desejo de menos, e a nossa inteligência, que é capaz de medir a quantidade ideal, real, necessária, não consegue, pela vontade, dominar o desejo. E esse é o drama que São Paulo, de modo tão eloquente, menciona, que há em mim duas forças opostas, há um corpo de morte. Quem me livrará deste corpo de morte? Como eu vou matar este homem velho, este homem carnal, que briga, que mente, que mastiga, que é luxurioso, que é guloso, que é concupiscível? E eu preciso matá-lo, crucificando. Eu estou crucificado para o mundo. E aí vem a resposta que me parece a mais adequada. É preciso crucificar essa carne. E por isso São Paulo diz, eu já não vivo, é Cristo que vive em mim. Eu já morri para o mundo com as suas paixões. O homem velho, carnal, já não me interessa. Eu mato este homem, eu luto contra este homem. Porque eu quero o homem novo, espiritual, o homem que é baseado no Espírito de Deus e que atualiza as minhas potências psíquicas renovadas, da inteligência iluminada pela fé e da vontade alicerçada no amor, que são as duas virtudes teologais fundamentais que vão dinamizar exatamente as virtudes humanas. Da fortaleza, e uma fortaleza agora heróica até o martírio, como a de São Paulo, e a prudência, uma prudência agora iluminada pelas verdades da fé. Então, o homem prudente, não a prudência da carne, mas o homem prudente com fé e o homem forte com amor é o santo. Ô Vitor, me parece que não é necessário ser nenhum grande filósofo, nenhum teólogo versado para entender, para concluir que para dominar essas vontades todas é necessário um sacrifício. E o sacrifício é outro, tanto sob o ponto de vista semântico, é outra palavra que vem sendo vilipendiada, quanto o ato sacrificial também vem sendo absolutamente esbofeteado pelos modernos, né? Todo mundo é como que se nós tivéssemos uma aversão ao sacrifício. E é impossível nós conseguirmos nos elevarmos, sairmos da animalidade do corpo para nos elevarmos à inteligência da alma sem esse sacrifício. Cada vez mais me parece que a nossa geração está anestesiada e completamente sem vontade de se sacrificar.
E aí ela vai caindo mais e mais nessa armadilha de acreditar que o poder fazer tudo o que eu quero é sinônimo de liberdade, porque eu tenho aversão ao sacrifício. Como é que nós podemos trazer uma geração sobretudo de jovens e de crianças que vêm sendo bombardeadas com isso, que a qualquer possibilidade de fazer um microsacrifício, como, por exemplo, ficar entediado numa viagem de carro, vão lá, enfiam um iPad na cara da criança e pronto, não precisa se sacrificar. Como é que nós vamos quebrar essa arapuca? Só complementando o que o senhor está mencionando, Daniel, me veio à mente agora a imagem do Cristo antes do ministério público, que ele vai para o deserto, né? E ele recebe ali a tríplice tentação, né? Não sei. Tem tudo a ver. É muito boa a tua questão, Daniel, ainda mais como educador e como gestor de escola que vive esse desafio constante de pais que acham que a melhor coisa que podem fazer pelos filhos é satisfazerem todos os seus desejos a todo momento. Eu tenho verdadeira piedade desses pais, porque eu sei que eles não fazem por mal, eles trabalham muito, eles acham que o dinheiro acessa quase tudo e eles tratam os filhos como se fossem reis, como se fossem grandes senhores que têm direito a tudo. Eu lembro até de um sacerdote que perguntava para a irmã, eu acho, cadê o reizinho? Quem é o reizinho? O reizinho é aquele que manda lá na casa de vocês. Porque ele decide o que comer, quando comer, ele decide o que fazer, eu quero dormir, eu não quero dormir, e todos o servem. O reizinho é um menino de 4 anos que manda em todo mundo na casa. Uma vez me chegou uma senhora e falou, padre, eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Uma vida desgraçada, né? Mas, assim, está entregando tudo para ele também, de mão beijada, sem sacrifício. São dois opostos absurdamente extremos, né? Exato. E o que é interessante é que a pessoa que teve uma vida desgraçada, tragicamente, mas que ao mesmo tempo aprendeu a reagir à vida e aprendeu a lutar contra a sua tristeza, a sua fraqueza, o seu fracasso, a sua incompreensão, ela tem mais sentido de vida, ela acaba sendo mais feliz do que a pessoa que, ao ter tudo de mão beijada, não descobriu essa força e se tornou uma pessoa fraca. Então é um paradoxo quando a gente quer facilitar a vida das pessoas e as enfraquecemos. O Jordan Peterson tem aquela frase, nós que gostamos tanto dele, né? Tem aquela frase em que ele fala que você está ensinando o seu filho que o objetivo da vida, que ele tem que fazer de tudo para ser feliz, você está condenando ele ao fracasso retumbante. Porque quando você tem um pai com câncer, um filho doente, você não vai estar feliz. E se a felicidade é absolutamente tudo na sua vida, acabou, deu tudo errado. E não, como dizia o Viktor Frankl, o sentido, até mais do que a felicidade no sentido da aquisição de todos os bens desejados ou todos os estados emocionais positivos. Mas respondendo à tua pergunta, eu acho que é preciso redimensionar o que é o amor e talvez colocar uma outra palavra, além da liberdade, que é o amadurecimento, que é o desenvolvimento dessas faculdades. Os pais ajudam os filhos quando permitem que eles se entediem, quando permitem que eles se frustrem, quando os estimulam a atividades desafiadoras no campo da inteligência, do esporte, da cultura, da literatura, da religião. Ou seja, quando põe o sacrifício como condição de conquistar coisas altas. E é curioso, porque a nossa sociedade conhece um tipo de sacrifício, ou pelo menos 2. Veja se vocês não concordam comigo. As pessoas querem ter saúde, isso exige sacrifício. Atividade física, uma boa alimentação. E muitas pessoas, por vaidade, conseguem sacrificar-se na mesa, embora não queiram se sacrificar na cama. E, ao contrário, se sacrificam na mesa para poder serem promíscuos na cama. E outro tipo de sacrifício que todo mundo praticamente concebe ou experimenta na nossa sociedade escolarizada, que é o esforço intelectual de aprender, de lembrar, de estudar, de anotar, de prestar atenção. Então, a gente tem uma sociedade que frequenta a escola e precisa
de disciplina para ficar 4 horas sentado, e as crianças que no começo não conseguem, porque a gente não foi feito para ficar 4 horas sentado, é preciso uma grande virtude de disciplina, de fortaleza, de concentração e de memorização. Nós conseguimos ficar aqui 1h30 conversando, mas quantos dos nossos ouvintes não terão pausado e feito outra coisa nesse interstício? Porque não tem ainda a faculdade ou a virtude da concentração. O fato é que a maioria consegue galgar, concluir o ensino infantil, o ensino fundamental, o ensino fundamental 2, o ensino médio, eventualmente passar numa prova que lhe exigiu memória, concentração, disciplina, estudo, para ganhar dinheiro. E consegue se submeter a um regime, muitas vezes, difícil, e se sacrificam para ganhar dinheiro. Então, as pessoas sabem o que é sacrifício pela saúde ou pela vaidade, e sabem o que é o sacrifício pelo dinheiro. Mas, e ótimo, é legítimo o sacrifício pela saúde, não pela vaidade, mas pela saúde é absolutamente legítimo, porque a saúde é uma coisa boa. E tudo que é bom exige sacrifício. Agora, não se sacrificam pela família, não se sacrificam por Deus, não se sacrificam pelos pobres ou pelo próximo. E aí, com isso, ela tem essa força sacrificial do amor embotada e retroalimentada e autorreferente. Porque eu me sacrifico só se for para mim. Isso é um amor por si. Né? É mais um tipo de escravidão. Né? A gente consegue precisar em que momento histórico assim, nós nos perdemos o eixo das coisas mais importantes mesmo da vida? Porque parece que houve uma perda de consciência clara mesmo dos valores mais importantes. Né? Essa pergunta é muito boa, padre. Eu estudo tanto filosofia quanto história. E acho que são interdependentes e complementares. Porque, do ponto de vista filosófico e teológico, o pecado original instaura essa questão em todas as gerações. Em todas as gerações há um dilema de vencer o homem carnal. Agora, certas gerações têm instituições humanas mais saudáveis para ensinar a nova geração, os jovens, a entender esse dilema. E a igreja é a mais importante das instituições para isso, porque é aquela que revela claramente a essência humana, a natureza humana e o modo de desenvolvê-la pelas virtudes. Então a igreja ensina uma robusta ética das virtudes, não só teologais, da fé, esperança e caridade, mas também as virtudes humanas. E quando a gente perdeu isso historicamente, eu acredito que o advento da modernidade, que vai escanteando a igreja e a perda da igreja na direção geral da sociedade, deixou o homem desprovido de critérios e meios para se autoconhecer. Então eu diria que desde a Reforma Protestante, a modernidade como um todo, com a Revolução Científica, depois as revoluções burguesas, a Revolução Industrial, a Revolução Comunista, deixou o homem desprovido de recursos morais e institucionais e pedagógicos para o desenvolvimento moral. Na mesma medida em que tem desenvolvimento intelectual e tem participação política e crescimento na cidadania e igualdade social e várias outras conquistas que são boas em si, mas que vieram desacompanhadas daquilo que é o mais importante, que é o autoconhecimento e o autodomínio. Será que o homem moderno não se cansou de Deus ou do discurso religioso? Né? Porque convenhamos, né? É mais fácil eu resolver as minhas coisas, né, do que, entre aspas, né, terceirizar aquilo que eu posso resolver. E uma vez que o homem toma consciência de que ele pode resolver, não há por que terceirizar para uma outra pessoa aquilo que está em suas mãos. Me parece que é um pouco daquilo que nós dois falávamos baixinho, enquanto a gente cochichava na aula do professor Vitor Salles de terça-noite, de que é meio que cíclico a coisa, né? Eu concordo com o senhor que o homem moderno parece que se saturou de Deus, mas me parece que não é uma prerrogativa exclusiva do homem moderno, né? Parece que cada tempo teve o seu momento de... Eu não sei, professor, mas talvez eu tenho essa impressão que o nominalismo do Ockham foi um importante catalisador para a modernidade
cair nessa armadilha de achar que é autossuficiente, do homem achar que é autossuficiente. Sem dúvida Puder nenhuma. explicar o que é isso, esse palavrão, né? Nominalismo. Bem, houve uma disputa lógica no final da Idade Média sobre os universais. E quando tu perguntaste sobre a essência no começo, é uma típica palavra aristotélica e tomista de uma realidade universal. Porque eu sou composto de corpo e alma, substancialmente, você também, ele também, e qualquer outro ser humano. Isso não é uma definição particular. Então havia uma disputa sobre a natureza metafísica dos termos universais. Então, peraí, parênteses. Fala o que é a metafísica também, porque talvez algumas pessoas não... É uma discussão geral, universal, abstrata, sobre os princípios fundamentais da realidade, que exigem articulações bastante especulativas, como a de alma, Deus, mundo, universo, essência, a alma, já falei. E Ockham rompe com uma tradição tomista de que os universais existem substancialmente e diz que eles são apenas nomes. E por isso ele abre um campo de especulação entre os franciscanos, rompendo com os dominicanos, como Santo Tomás, que vai gerar um individualismo e um relativismo, porque vai, de algum modo, autonomizar os indivíduos em relação às espécies ou aos gêneros. E isso vai, na interpretação de muitos historiadores da filosofia, permitir a ascensão do pensamento moderno de tipo individualista e relativista. Por quê? Se os universais são apenas nomes, não há uma normatividade na pertença a esse grupo. Ou seja, eu posso ser humano sem ser como os seres humanos são em essência. Porque a essência não é normativa em universal para todos que pertencem a ela. Mas essa é uma questão bastante fina, é uma interpretação da história da filosofia bastante fina, retroceder ao nominalismo do século XIV. Talvez seja mais didático avançar para os séculos que desenvolveram essa ideia e que explicitaram com clareza essa crise que vai tornar o homem não só independente de Deus, que é o universal por excelência, que é o sumo bem, que é aquele de que depende a racionalidade de tudo, porque vai considerar a minha razão, a libido dominante da terra, o mandamento que Deus me deu de nomear e dominar, agora vai ser a revelia de Deus. Porque sim, eu sou feito à imagem e semelhança de Deus e tenho a faculdade de nomear e dominar, que Ele mesmo me deu. Assim como eu tenho a faculdade de me unir à minha esposa e ser uma só carne, que Ele mesmo me deu. Mas eu faço isso independentemente dele, independentemente da norma universal. Eu decido o nome, eu me sinto conhecedor do bem e do mal. Eu mordo com toda a voracidade esta maçã. Eu não quero a árvore da vida. Eu não quero obedecer a Deus que me deu tudo, exceto o acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal que está no centro do jardim. Eu não quero uma lei opressora de Deus que me diga o que eu preciso fazer. E quer ver outra aplicação concreta do princípio nominalista? Hoje em dia tudo é diversidade. Isso é nominalismo. Tudo é pluralidade. Eu lembro, numa faculdade em que eu trabalhei, logo nos primeiros dias de semanas de aula, veio um aluno pedir para falar com a turma, que era de um centro acadêmico. Aí eu falei, claro, fique à vontade. Qual é o nome da chapa que ia conquistar? Plural. A chapa era plural. Ou seja, inclusiva, democrática, para todos. Ela não tinha identidade. Qual é a sua identidade? Não, plural, ou seja, aberta. Então, isso é nominalismo. Não tem uma unidade e universal. Olha, minha chapa quer aumentar o livro na biblioteca, porque a universidade é lugar de estudo. Não, é plural. Também tem que incluir o esporte, a dança, sei lá. Eu não sei o que ela quer. Plural por quê? Plural de quê? Não tem, tá entendendo? Isso é a crise do homem moderno. Ele quer ser plural, ele quer estar aberto a tudo e a todos. E aí não consegue estabelecer, mas peraí, vamos hierarquizar a ordem do amor? O que vem primeiro? O que é mais importante? Não, aí não consegue ter uma profissão estável, não consegue ter uma família estável, não consegue ter uma religião estável, porque ele se torna
líquido. É a leitura famosa do sociólogo Zygmunt Bauman. Da sociedade líquida, que se liquefaz, porque não tem consistência filosófica e moral. Teve uma vez uma moça que eu atendi. O problema dela é justamente a hierarquia dos afetos, do amor, né? Ela chegou pra mim e tal, ouvindo. Eu falei, calma aí, vamos colocar as coisas no eixo, no lugar. O que estava acontecendo? O amor aos amigos estava maior que o amor aos pais. Né? E aconteceu que um amigo atraiu. Né? E ela ficou profundamente arrasada. Né? Eu falei, calma, filho, vamos colocar cada coisa no seu eixo, compreender a ordem dos afetos, a ordem das responsabilidades, a ordem dos amores, para que você consiga viver melhor na vida. Né? Aí foi a pergunta fundamental que eu fiz a ela. Dentro de todas essas pessoas que você se relaciona, quem de fato te ama, está sempre contigo, na alegria, te cobrando, te exigindo, te dando um abraço, um beijo, dizendo eu te amo? Meus pais. Eles são chatos? Falou, são. Mas olha por detrás dessa exigência, dessa cobrança, o que eles estão fazendo por você. Veja se alguma outra pessoa faz isso por ti. Aí ela começou a entender, como um discípulo de Emaús, né? As escamas dos olhos dela caíram e ela começou a olhar os pais por um outro olhar, por uma outra ótica. E aí ela pegou os amigos que estavam no pedestal lá em cima e colocou aqui para baixo. E aí as tristezas, as decepções com as amizades, essa dependência que o jovem tem do grupo, né? Começou a se resolver e ela começou a hierarquizar justamente aquilo que era mais importante, né? Começou a não mais sair tanto de casa quanto saía, começou a estar mais convivendo com os pais, sentando-se à mesa, né? Então eu vejo que isso é muito importante, né? Porque a nossa tendência justamente é sair de nós mesmos, porque quando nós nos vemos como uma espécie de espelho, a gente percebe justamente o homem desordenado, né? E o homem desordenado assusta, é como um monstro. Eu me lembro de uma leitura que eu fiz quando era seminarista ainda, de um padre da igreja, eu não lembro qual, né? Que ele dizia justamente isso. O autoconhecimento é lidar com os demônios interiores. Isso. Porque é espantoso. A partir do momento que a gente faz um autoconhecimento, a gente entra, né? A gente fala, meu Deus do céu, quanta coisa tem que mudar. É quase desesperador, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para Cristo, até mesmo para a filosofia mais essencial, né? Clássica, por assim dizer, as coisas parecem tomar uma hierarquia. E a pergunta vai justamente nesse sentido, né, professor? Diante dessa realidade do homem esvaziado, do homem que perdeu o sentido, do homem que já não sabe mais... Não é que não sabe denominar as coisas, ele até sabe, né? Mas parece que não quer fazer porque é rebelde. Tem um espírito revolucionário gritando dentro dele, não serve, não serve, não quero, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Como fazer com que um homem compreenda de que ele está desordenado, que tem um monstro, demônios interiores, que não tem como, esses demônios precisam ser exorcizados, ele tem que enfrentar isso para que ele se torne de fato, autenticamente ele. Eu vejo uma única solução: o contato com Cristo por meio dos santos. Ele precisa estar diante de uma pessoa que lute contra esses demônios, uma pessoa que busque a ordem, uma pessoa que viva diante de Deus e que torne esse caminho atraente, que torne esse caminho palpável, que ele possa ter um modelo concreto. Quando a gente pensa na nossa biografia de vida e vê como a gente teve modelos de pais, de professores, de pessoas, essa pessoa que se rendeu e quer ser como Deus e quer ser aceitada a todo custo e não quer sair de si, mas quer que todos venham até ela, que se vitimiza, ela, na verdade, está presa, como a gente tem falado já há tanto tempo, e ela não viu alguém que tenha uma vida mais autêntica, mais proativa, mais sólida.
e ela não sentiu como que uma convocação da vida. Eu gosto muito dessa ideia do Viktor Frankl, que, a meu ver, é uma ideia religiosa, secularizada, da vocação. O Viktor Frankl fala que a vida nos convoca. Eu acho isso uma forma secular de dizer que Deus nos convoca. A vida não convoca. Quem é a vida? Como assim a vida? A situação, a cidade, o trabalho, a economia? As pessoas. As pessoas. Não, quem está me convocando. Eu me sinto convocado por Deus diariamente a servir na minha família, no meu trabalho, com os meus amigos. Então, aqui eu estou trabalhando e também trouxe a minha família, então estou sendo convocado. Eu não posso trabalhar sem a minha família, mas eu não posso estar com a minha família sem o meu trabalho, mas também tem os meus amigos, mas também tem a minha fé. Então, eu preciso ordenar, mas porque eu vi pessoas no Opus Dei vivendo assim. Eu disse, isso é melhor viver assim, lutando contra esses demônios, se confessando. A gente falava ainda há pouco de um sacerdote exemplar que reserva um tempo para confessar. Né? É muito melhor se confessar do que não se confessar. Mas eu achava, com qualquer jovem da nossa época, que confessar era uma coisa que eu nunca mais faria depois da primeira comunhão. Eu achava que não precisava, que era besteira, que era... Coisa de gente reprimida. Reprimir, sei lá. E, de repente, eu vi uma pessoa mais virtuosa do que eu, mais sábia do que eu, mais prudente do que eu, dizendo que ia se confessar. E aí eu pensei, bem, por que eu não vou me confessar, então, se ele vai se confessar? E isso, o exemplo arrasta, as palavras o vento leva. Então, a gente, vendo uma pessoa, convivendo com uma pessoa séria, e, ao mesmo tempo, leve, alegre, otimista, e que valorize tudo que é humano, tudo que é... O nosso problema não é com o mundo. Quando a gente critica o mundo, a gente critica, na verdade, o aspecto mundano. É verdade que os inimigos são o mundo, a carne e o demônio, segundo a primeira carta de São João. Mas o mundo aqui é esse mundo carnal e endemoniado. O mundo em si mesmo é bom. A questão é que ele vicia, que ele nos prende. A terra é boa, o problema é quando ela nos prende do céu, quando ela nos impede do céu, quando ela vira uma caverna. O que é a caverna? A caverna é o subterrâneo da terra sem céu. Por isso que ela é ruim. E por isso que Platão diz, olha, a gente tem que sair desta terra acachapada e fechada em si, que não permite que nós olhemos para o céu. E todos nós nascemos numa caverna, todos nós nascemos corcundas. E todo o trabalho é o trabalho de metanoia, que é a mesma palavra que aparece no livro 7º da República. República aparece a palavra cristã por excelência de conversão. A gente nasce corcunda e tem que levantar a cabeça, corações ao alto. É isso que a gente precisa fazer, porque senão o nosso coração está pesado como o do faraó e desce para os infernos. E quando a gente vê um coração que está pegando as coisas da terra e elevando-as para o céu, a gente fala, isso é muito melhor, essa vida ordenada, ou que em busca de ordem pela confissão, do que uma vida em si mesmada, egoística, egocêntrica, narcísica, autista, no pior sentido do termo, que é uma vida que eu estou preso em mim. É tão triste ver as pessoas que têm um autismo moral, não um autismo neurológico, que é uma doença, mas um autismo moral de não conseguir se abrir, falar, porque isso dá trabalho, porque isso exige pedir perdão, isso exige pedir desculpa, isso dá vergonha, porque a gente é vaidoso, porque a gente é orgulhoso, e a gente precisa estar disposto a lidar com pessoas tão falíveis quanto nós. Existe uma perspectiva verdadeiramente libertadora na confissão, né? Essa, sim, libertadora na acepção da palavra. E essa perspectiva do perdão, ela é maravilhosa. Nós podermos ser perdoados e recomeçarmos é de uma liberdade talvez única. Não sei se existe uma liberdade maior do que essa. A liberdade de ser perdoado a cada tropeço e poder recomeçar com apoio, não sozinho. E de perdoar. E de perdoar. Filho pródigo, né? Ele matou o pai no coração. Matou o pai morto, pediu testamento. Eu tenho um carinho tremendo pela parábola do filho pródigo. Vocês dois, como meus amigos, sabem que durante muito tempo da minha vida eu fui muito afastado da fé e da igreja, né? E quando eu estava voltando, e estava sendo uma coisa muito
vou usar uma palavra por falta de outra melhor, mas é a que me veio aqui. Estava sendo algo muito quente dentro de mim, voltar. Muito no começo, quando eu ainda ia às missas, quando eu queria, ia um domingo, depois ficava 2, 3 sem ir. O nosso saudoso Padre Max contou a parábola do filho pródigo. Aquilo entrou em mim como que um laço de amor, assim, sabe? Quando eu ouvi a parábola do filho pródigo, eu falei, meu Deus, Cristo estava pensando em mim quando ele falou isso, quando ele fez essa parábola. E foi pessoal, assim, foi como se ele tivesse entrado com a mão dele em mim, assim, e me trazido de volta para perto dele e me abraçado com a parábola do filho pródigo. Eu acho que não existe nada mais libertador do que isso, verdadeiramente. Sem dúvida. Tanto a liberdade de se sentir amado incondicionalmente e a liberdade de perdoar também. Tu falaste da perspectiva de quem é perdoado. E, de fato, o sacramento da reconciliação é de uma alegria e de uma paz incomparáveis. E também perdoar as pessoas. Tanta gente presa no rancor e no ressentimento e na dívida, se sentindo credor. E quando perdoa, parece que a gente perde 100 quilos e simplesmente compreende como Cristo compreendeu, pede perdão por eles que não sabem o que fazem. Isso também é libertador. Minha experiência como sacerdote justamente é essa, né? Longe de reduzir a experiência do sacramento da reconciliação da confissão a simplesmente uma experiência sensível, mas ela acontece realmente, né? Porque é a perfeita união da sensibilidade das emoções com a alma, né? Então, quando a alma é perdoada, não se sente perdoada, mas ela é perdoada, as emoções são convidadas de fato um peso sai da alma e as emoções também recebem esse alívio, né? Acontece justamente na confissão justamente esse fato, né? As pessoas, nossa, padre, um peso saiu das minhas costas, um peso que... Piano. Parece que eu estava condenado, agora eu tô livre. O Rafael esses dias falou para mim, acho que semana passada ou retrasado, pai, deve ser muito bom ser padre, né? Porque pecou, você vai lá e se confessa para você mesmo, deve ser maravilhoso. Eu falei, não, filho, não é assim. Por falar de confissão, né, não tem nada a ver com o assunto aqui, né? Eu não sei se o senhor não sabe, mas eu trabalho na pastoral carcerária aqui da diocese, sou o assessor responsável, né? Então tenho responsabilidade. Pro próximo domingo agora eu vou atender a confissão dos presos, né? As confissões mais difíceis que eu atendo é de preso, né? Enfim, o teor a gente já sabe, né? Mas é interessante ver a sinceridade do arrependimento, né? São pessoas que já sabem dos seus crimes, sabem do que cometeram e que querem começar uma vida nova, né? Ao mesmo tempo que é pesado, né, ouvir as confissões ali também ao mesmo tempo é muito consolador. Porque você tá vivendo, tenho diante de mim pessoas que querem de fato melhorar, mudar de vida, embora as circunstâncias da vida não favoreçam muito, né? Porque circunstâncias diversas, tristes, enfim. Professor, diante dessa crise, ao mesmo tempo consolação, perspectiva humana mesmo, do nosso resgate, do resgate da nossa identidade, como que a igreja, não só no século XIX e XX, mas em todos os séculos, ela se apresenta como uma recordação, para utilizar essa parábola que a gente estava comentando, né, do filho pródigo. Porque no filho pródigo acontece justamente isso, né? Ele perdido, na miséria, na vargem dos porcos, uma vida desenfreada, perdido, sem norte. A casa do pai, né, o faz voltar, né? E é justamente para fazer esse link, né? A igreja como a recordação da ordem. Porque o pai é a ordem dos dois filhos, do perdido e do soberbo, que ficou em casa. O pai é a figura da estabilidade, daquilo que faz a harmonia, a figura da igreja, no final das contas. Como que a igreja pode, ou oferece, melhor dizendo, respostas para um homem que se encontra tanto desnorteado pelos ímpetos da paixão, como o filho novo, quanto soberbo, egoísta, arrogante, indiferente com o outro que está na miséria, autossuficiente para encontrar justamente a harmonia da casa? Excelente pergunta.
A igreja é como aquele pai de família que tira do seu armário, do seu baú, coisas novas e velhas sempre, né? Ela renova o evangelho de Cristo a cada geração e, como mãe mestra, procura ensinar a cada geração as mesmas verdades salvadoras de Cristo. E, para isso, ela tem um engajamento cultural e intelectual com cada época histórica. Ela já enfrentou os pagãos romanos, os filósofos gregos, depois os bárbaros na Idade Média, mais tarde os protestantes, os deístas, racionalistas do iluminismo, os positivistas e maçônicos, depois os comunistas, hoje os liberais. E a igreja está tentando... os shintoístas, os budistas... E a cada tempo uma resposta diferente. No Oriente, e a cada tempo uma resposta que é a mesma resposta, porque é universal, não é nominalista, não é plural, mas precisa se comunicar. Com uma linguagem mais voltada para aquele momento. Porque uma coisa é falar para o filho ressentido que ficou, outra coisa é falar para o filho que se perdeu com prostitutas. Porque pro filho não fala nada, inclusive, né? Ele fala pro soberbo. Então a igreja tem esse desafio de mostrar, a meu ver, hoje em dia, que as coisas boas do mundo... A gente vive uma época de prosperidade material, de crescimento do domínio do homem sobre a natureza pela técnica e pela cultura. Meios de comunicação muito eficazes, como os que nós estamos usando, a internet, os celulares, iPhones, a gente tem sistemas bancários e financeiros, a gente tem viagens. Então, a gente tem um crescimento do que era simplesmente mata, agora a gente tem prédios, arranha-céus, a gente tem muita coisa material e as pessoas ficam fascinadas com a medicina, com a inteligência artificial. Então, o homem está muito fascinado pelas suas criações tecnológicas, que são, de fato, fascinantes. Muito fascinado pelo prazer, pela nutrição, pela academia de ginástica, pelas construções da engenharia. Muito fascinado São pelas fascinantes, mas carecem de completude, né? Exatamente. E é aqui que a igreja entra. A igreja não é a inimiga do progresso, como muitos pensam. A igreja moraliza o progresso e lhe aponta um vetor sadio, moralizando o desenvolvimento da vida social e da economia. Por exemplo, a doutrina social da igreja, que parte exatamente da dignidade da pessoa humana, da sacralidade da família, da dignidade do trabalho, da justiça social. Tudo isso para que, como diz o Chesterton, as virtudes cristãs não enlouqueçam ao se fragmentarem. O Chesterton acha que a modernidade é o cristianismo secularizado e enlouquecido, porque disparatado, porque esquizofrênico. Perdeu a unidade do cristianismo baseado na igreja e por isso as pessoas ficam desnorteadas. A igreja hoje tem essa mensagem clara: todo ser humano é digno, todo ser humano tem uma vocação transcendente, a vida é baseada no sacrifício do amor, no serviço, no trabalho como serviço. As coisas materiais do mundo são boas quando subordinadas ao fim último que é Deus. A família é a célula que santifica a sociedade civil. Nós dependemos dos sacramentos para receber a graça, e daí a importância central e capital dos ministros ordenados. E a igreja é isso, o sacramento da confissão, a comunhão é necessária para unirmos-nos a Deus e aos irmãos. Ou seja, ela quer vivificar espiritualmente a sociedade civil e as coisas boas da sociedade civil. Lembrando que o homem não é só corpo, mas também alma, e que a alma não é só uma calculadora artificial e não é só um meio de ganhar dinheiro. A inteligência não é só científica e técnica, mas ela também é espiritual, e por isso a gente precisa de oração. E a igreja nos lembra, e eu lembro muito bem da primeira homilia que eu assisti do senhor, uma missa aqui em Campo Grande. Falando no carro, que ele lembra de manhã da primeira cedo, homilia do senhor ano passado. Que é a essência, a vida espiritual, a vida de oração, o silêncio. É isso que os sacerdotes têm que lembrar, uma sociedade barulhenta, ruidosa. Eu lembro de um grande livro do cardeal Sará,
a força do silêncio contra a ditadura do ruído. A gente vive uma ditadura do barulho. Tudo, a gente está muito com esse zunido constante. A gente mal dorme hoje em dia. Existe uma crise de sono na nossa sociedade. As pessoas dormem mal, dormem pouco e dormem mal. Remédio para dormir, remédio para acordar, remédio claro. para comer, remédio para parar de comer. Exatamente. Então, isso é muito grave. Isso é muito grave porque a oração é real. O silêncio que escuta a Deus é real. E uma pessoa que tem essa experiência amputada, ela atrofia profundamente o seu espírito e ela fica como um animal racional. No sentido de que é um animal, como outros animais, só que tem uma razão que é instrumental e é meramente mundana. E não essa razão que é o Logos, não essa razão que é a de Cristo, essa razão que transcende e que parece que nos permite sobrevoar o cosmos e ver tudo com os olhos de Deus e unindo-se a Ele. Então a igreja tem que defender a sua tradição espiritual, abrir os olhos para a modernidade, tentar entender esse homem moderno com compaixão e com misericórdia, como esse pai teve com o filho devasso, e cumprir a sua missão histórica, que é exatamente a salvação das almas. E é importante dizer, né, Vitor, que não se trata de um saudosismo ou de um ódio ao progresso e a tudo que é tecnológico. Não, né? Longe disso, pelo contrário. Né? Imagina, se não fosse a tecnologia, nós não teríamos um padre podendo falar para sei lá quantas pessoas via... Vamos pegar uma posição recente da igreja, né? Nem é magisterial no sentido de magistério autêntico, mas a voz do Papa, a voz de um pai. Né? Essa posição do Trump, por exemplo, um ataque à igreja, um ataque à autoridade. Né? O Papa nada mais fez que falar a doutrina social da igreja que todos os papas, né, vêm falando. Né? Então não é uma crítica ao sistema político, governamental, um presidente específico. Se trata de simplesmente de dar um no norte. Olha, gente, vocês são irmãos, e se vocês ficarem brigando, nunca haverá paz. Né? É simplesmente a voz de um pai falando. Né? E eu não lembro para quem que eu falava esses dias que saudade eu tenho de, num momento de crise, num momento de dificuldade na minha vida, poder ligar para o meu pai e pedir um conselho, que faleceu já há tanto tempo. Né? E todos nós temos essa possibilidade, porque podemos usar da tecnologia para ouvir o conselho de padres, do próprio Papa. Então, a tecnologia, o progresso, podem trazer esse conforto. Nós é que precisamos nos adequar e usar de maneira digna e apropriada, né? Por falar de conselho de pai, só para trazer um dado que talvez o professor não se lembre. Minha época de seminário, eu estava com uma crise filosófica, para assim dizer. Não é bem filosófica, não era tão profunda. Eu fiz uma filosofia, praticamente toda moderna. Né? Então, filosofia histórica, diversos autores, diversos tipos de pensamento, moderno, filosofia da linguagem, fenomenologia. E aí eu cheguei na teologia, primeiro ano de teologia, eu falei, tá, mas disso tudo que eu aprendi, de filosofia, história da filosofia, fenomenologia, cada autor apresentando um ponto de vista a respeito da realidade, onde está a verdade nisso tudo? Me fiz justamente essa questão. Esse questionamento, né? Foi quando eu mandei mensagem pro senhor, no Instagram. Na época eu estava fazendo curso do Olavo de Carvalho, iniciei o curso COF, e fiquei um pouco perdido, sem norte, assim, tentando encontrar um eixo, um caminho, né? Estava começando a filosofia, e aí o senhor mencionou João Paulo II e Bento XVI. Né? Foi quando eu pesquisei na internet, encontrei uma homilia, uma reflexão de Bento XVI sobre a importância de Tomás de Aquino para o magistério da igreja. Né? E o Bento XVI recomendando justamente a figura de Santo Tomás de Aquino, citando a Optatum Totius do Concílio Vaticano II, que faz menção ao Tomás de Aquino.
né, ao Santo Tomás de Aquino. Eu falei, pô, se João Paulo II falou, Bento XVI falou, e todo um Concílio Vaticano II menciona, por que não, por que ignorar? E tristemente, né, toda a minha teologia, tive contato com a obra de Santo Tomás de Aquino apenas 2 vezes, de contar no dedo. Nossa. Né, 2 vezes. Né. E aí eu falei, bom, se é o magistério falando, se é a voz do Pai, que é o conselho do Pai, eu falei, eu acho que faz sentido. Né. Então, o Senhor me levou a João Paulo II, Bento XVI, e os dois me levaram a Tomás de Aquino. Eu não sou um tomista nem nada, né, mas minha teologia toda foi estudando Santo Tomás, né, na medida das possibilidades. Enfim, tive que me desbravar Santo Tomás, praticamente tentar, né, um pouquinho, né, num barquinho, na canoa. Enfrentar o oceano. Exato, enfrentar o oceano na canoa, né. Então, mas resolveu muita crise, né, o norte que deu à igreja. Então, se não fosse a voz da igreja, eu estaria com esse questionamento até hoje, né? Então, como é importante a voz de um pai que diz, dá um norte, filho, vai por aqui. Senão a gente fica perdido. Né? Isso é exatamente o que eu mencionei ainda há pouco. O indivíduo perdido sem instituições que o assistam. Então, você teve uma dúvida filosófica e a instituição do seminário que ensinava a teologia não conseguiu responder a esta pergunta tão desafiadora para todos que estudamos filosofia. Afinal, diante de tantas opções plurais, qual é a verdade? Quid est veritas? Perguntou Pilatos a Cristo. Ele estava diante da verdade. Ele era um relativista, ele era um nominalista. Que verdade? A sua verdade, a verdade de César, a verdade de Anás e Caifás. Ele era um maquiavélico, um político. O político é assim, que verdade? Verdade da direita, da esquerda, do partido, do STF, do Congresso? Não, a verdade una de Cristo. E aí você veio para uma instituição que não é relativista, para uma instituição que não é nominalista, cujos papas, desde Leão XIII na modernidade, mas desde a canonização de Santo Tomás, reconheceram que ele é o doutor comum, doutor angélico, que tem a maior qualidade na exposição do dogma da fé, que deve ser estudado e renovado. O mesmo exemplo eu dou em relação à saúde. Hoje nós temos uma pluralidade na medicina que a implode, porque os médicos não concordam entre si, porque as correntes médicas são tão heterogêneas que a pessoa fala, pô, mas e agora? Eu quero ter saúde, mas eu faço ou não jejum? Ontem eu conversava com o Thiago sobre o jejum. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Uns são mais da linha tal, outros da linha qual. E aí a gente fica assim um pouco desassistido em relação à segurança. Não, isso aqui faz bem. Não, isso aqui faz mal. Eles não se decidem se o glúten, se a lactose, se o café faz bem ou mal, se os suplementos, enfim. Então, não há um consenso, quase não há uma verdade sólida que nos dê segurança. E a igreja tem essas verdades. No nível espiritual e moral, a verdade, a igreja é detentora da verdade, do depósito da fé do próprio Deus. E por isso a gente tem que ter muita segurança ao aderir à verdade católica, perder essa insegurança e simplesmente mergulhar nela, enraizar nossa vida nela. Muito bem, praticamente estamos chegando ao fim do nosso podcast aqui do Café com o Padre. Vamos dar uma guinada nas perguntas agora para tornar esse podcast também um pouco pessoal a respeito da importância desses temas para a vida do professor, uma vez que o senhor é versado também em antropologia filosófica, teológica, mas mais que isso, né? A filosofia como também uma resposta para os próprios questionamentos existenciais e tudo mais. Professor, em que momento da vida do senhor a filosofia respondeu aos seus questionamentos? Ou continua respondendo, né? Continua respondendo. A filosofia é uma forma de vida. A filosofia é uma forma reflexiva de trazer à mente as questões que nos desafiam no dia a dia. Eu tenho muitas questões filosóficas ainda não resolvidas. Eu precisei tomar uma decisão existencial muito profunda na época do meu noivado, que era se eu acreditava que o casamento era um sacramento ou apenas um contrato. Essa é uma típica questão
afetiva, social de um noivo que vai casar, que precisa ser respondida. E eu, filosofando e refletindo, pedi a Deus que me desse uma graça, se ele existisse mesmo, e que me confirmasse isso na oração, e que eu aderisse à fé católica e vivesse o sacramento do matrimônio. E essa foi uma decisão, foi uma conversão filosófica, porque eu li, porque eu estudei, porque eu procurei entender, porque eu procurei viver. Da mesma forma, quando eu penso sobre a minha profissão, sobre a minha atuação pública, sobre a minha participação na internet, por exemplo, as minhas viagens, eu constantemente reflito sobre a minha vocação pessoal, profissional, o alcance do meu trabalho, se eu devo me preocupar mais com a escrita de livros ou com a participação em palestras, se eu devo viajar mais ou menos, se eu devo ganhar mais ou menos dinheiro. Todas as questões são filosóficas, são morais. É o drama da liberdade. Como eu equaciono as oportunidades e como eu as procuro, como eu respondo às oportunidades que existem. Isso é filosófico, porque a minha esposa sempre me ouve, eu sempre tenho dúvidas reais se isso é o melhor, se isso é certo, dúvidas sociais, políticas. A gente vive uma época de confusão política. A filosofia é uma forma de vida. Eu estou sempre lendo, estou sempre estudando, estou sempre retroalimentando. A fé, isso é interessante, muitas pessoas não conseguem perceber isso. A fé não impede a razão. A fé não interrompe a razão. A fé, ela garante certas verdades por graça, e a gente adere a certas verdades, porque Deus infunde em nós um dom, que é a fé, e a gente aceita essas verdades que sozinhos nós não aceitaríamos. Mas isso deixa aberto um campo ainda vastíssimo de perguntas a serem respondidas, a serem refletidas. Por isso a tradição da igreja no campo da filosofia, se a gente pensar em Santo Agostinho, Santo Tomás, mas Pascal, e da filosofia cristã em geral, o Kierkegaard, por exemplo, que embora não seja católico, tem muitas questões filosóficas, isso me fascina. Eu vivo a filosofia da religião, a filosofia moral, com esse campo dogmático de proteção dado pela fé, pela graça da fé, pelo dom da fé. Eu continuo pensando, refletindo e filosofando para tentar entender a realidade e traduzir para os meus alunos e leitores. Isso é um exercício diário. Qual frase mais marcou a sua vida e o que ela diz? Isso é muito difícil, porque eu tenho muitas frases marcantes. Essa de Santo Agostinho, que eu mencionei, fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti, é uma frase muito marcante. Eu acho que o hino à caridade de São Paulo, o amor tudo espera, tudo crê, é uma passagem muito marcante para mim também. Eu acho que o começo do prólogo de São João, no princípio é o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, é uma frase muito marcante para mim também. Difícil escolher uma única frase assim. Há frases de Platão, há ideias de Aristóteles que me marcaram muito também. Coisas aparentemente simples e abstratas, como todo ente tende à perfeição, mas que me fascinam, porque me inspira a perfeição e me mostra que existe uma potência a ser desenvolvida e atualizada para a realização plena das potencialidades desse ente. E do ponto de vista moral, isso é a virtude. Fico devendo uma única frase, assim. Eu gosto de frases como a do Apocalipse, antes fosseis quentes ou frios, mas como sois mornos, vou vomitar-vos. Eu gosto dessa frase. Para nunca permitir a tibieza. Eu gosto de frases de São José Maria Escrivá, muitas frases de São José Maria Escrivá, que era um grande aforismático, tinha grandes frases cortantes, como uma espada, né? Faz o que deves, estar no que fazes, se queres mesmo ser santo, porque voas como ave de capoeira, se podes erguer como águias, né? Ser útil, deixa rasto. Essas frases todas de São José Maria me marcam. Virtude sem ordem, estranha virtude. Mas eu vou escolher uma, então. De São José Maria, já que eu pediste uma, né? Se tens que servir a Deus com a tua inteligência, para ti estudar é obrigação grave. Eu vejo
a inteligência que Deus me deu como um talento que eu preciso investir, desenvolver para servir. E eu vejo isso com muita gravidade espiritual, porque essa frase une a ideia de santificação do trabalho intelectual com o serviço apostólico a que todos nós somos chamados a fazer, com os respectivos talentos. Então, se é um empresário que está nos ouvindo, se é uma mãe de família que está nos ouvindo, se é um secretário, não interessa. Tem a gravidade de desenvolver os talentos para pô-los a serviço da igreja e da sociedade. Qual que é o seu maior sonho ou desejo nessa vida? Fazer a minha esposa e os meus filhos felizes. Certo. Como compreender a frase da Gaudium et Spes que diz que o homem só é compreendido no mistério do Verbo encarnado? O Papa João Paulo II, na primeira encíclica Redemptori Hominis, reforça isso, né? O mistério do homem só se revela no mistério de Cristo, porque Cristo, sendo perfeitamente homem e perfeitamente Deus, nos mostra a nossa vocação divina. Sem Cristo, nós teríamos no máximo uma ética heróica das virtudes guerreiras ou empresariais ou estoicas. A gente teria no máximo uma boa psicologia, no máximo uma Torre de Babel, no máximo uma... E eu tenho uma visão muitas vezes distanciada pelo estudo da história. Quando eu vejo os grandes empreendimentos humanos, me parecem castelos de areia, assim. E sem Cristo, sem esse Logos que dá consistência eterna, Senhor, a quem iríamos? Só tu tens palavras de vida eterna. Lembra depois daquele discurso na sinagoga de Cafarnaum, que os judeus queriam pegá-la e ele disse que era o pão vivo descido dos céus, e todo mundo falou, mas essas palavras são muito duras, como suportaremos? E muita gente debandou. E ele falou, tudo bem, deixa. E vocês? Vocês vão também embora? E Pedro, como sempre, Senhor, a quem iríamos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, sem Cristo, a gente perde a gravidade eterna da vida. A vida fica como uma folha de outono que cai e passa. A vida fica leve, como aquela insustentável leveza do ser, de que falava o Milan Kundera, de uma vida sem raiz, de uma vida sem esteio, sem âncora, sem um porto seguro. Sem Cristo, a vida seria realmente desumana. Porque é exatamente a condição criatural redimida pelo sangue de Cristo que dá gravidade espiritual e eterna à vida e torna esse interstício breve de 70, 80 anos, quando muito, tem gente que vive muito menos, com um tempero eterno. E aí tudo na vida se torna, como diz o Peter Kreeft, que é um grande autor para mim, tudo se torna um sinal, tudo se torna um símbolo, tudo se torna um sacramento, tudo se torna um elemento material que é uma janela para o paraíso. Isso é Cristo, isso é o Logos. Antes de ir para a última pergunta, fazer uma penúltima pergunta aqui, não sei se o Daniel vai querer fazer uma última, mas pode parecer uma pergunta um pouco boba, ou uma pergunta de um pai para de um filho para um pai, uma pergunta de criança. Se você pudesse mudar algo nas pessoas ou no mundo, o que você mudaria? Pergunta para Miss Mundo, né? Aquelas perguntas de Miss, né? De concurso de Miss. Exato. Se eu pudesse mudar alguma coisa nas pessoas, para o bem delas, né? Isso. Talvez que elas fossem mais autênticas, mais sinceras, mais honestas consigo mesmas, que elas não quisessem representar papéis, que elas não quisessem ficar bem na fita para os outros, que elas se preocupassem menos com os outros e mais em se conhecerem a si mesmas e conhecerem o seu coração e quererem olhar mais para dentro de si, para quem realmente são. Certo. Daniel, uma última pergunta? Não é uma pergunta boba essa, é uma pergunta até difícil, porque exige pensar no que é o mais importante.
Porque a gente não pediria uma mudança tão global e metafísica se fosse algo simples, né? Última pergunta, Daniel? Não. Eu acho que o Vitor tem uma capacidade de sintetizar temas complexos, por vezes áridos, com muita clareza e, no mais das vezes, com beleza, inclusive. Obrigado. Então, mais do que uma pergunta, um agradecimento por você dedicar essa semana a ter vindo aqui a Campo Grande, a ter estado conosco, a engrandecer as vidas de muitos pais que estão te ouvindo ao longo dessa semana e te dizer que eu estou muito feliz por vocês estarem aqui e, sobretudo, por ver a alegria dos nossos filhos brincando juntos. De tudo é o que tem me deixado mais feliz ao longo dessa semana. Eu também. Me deixa muito esperançoso a próxima geração que vai ter, certamente, a gente falar das instituições, né? Uma igreja como o Padre Alisson, uma escola como a Harmonia e famílias como as nossas que procuram lhes dar mais meios de serem virtuosas. E muito obrigado, é um prazer estar aqui, é uma grande alegria estar contigo, com a Thalita, com a Regina, com o Maurício, porque vocês são muito especiais e muito inspiradores também. É realmente uma troca, não é uma via de mão única. Não vim aqui só palestrar e dar, mas vim também receber. Que bom que eu vim com a minha família, isso é realmente extraordinário. E posso conviver também mais com o Padre Alisson, com o Padre Maurício. Eu ia dizer isto, que eu estou terminando a semana de trabalho com uma cerejinha no bolo, porque vocês dois são pessoas por quem eu nutro um carinho gigantesco. O Padre Alisson é alguém com quem eu tenho um convívio, por óbvio, pela geografia muito mais próximo, mas aproximá-los, assistir a vocês dois se aproximando é uma imensa alegria. É uma grande alegria. Obrigado, Daniel. Eu nutro para o senhor, nem posso nem dizer, né, gratidão, porque o senhor foi fundamental para encontrar o eixo, né? Você sabia disso? Não sabia. Eu confesso que eu não lembrava disso, eu não sabia disso. Tantas mensagens devem chegar no Instagram, né? Foi na época um pouco dali da pandemia, um pouco antes. E que bom que eu respondi. Eu tento responder. Mandou um áudio ainda. Que maravilha. Mandou um áudio, excelente. Anotei, levou atrás. Pandemia, em casa. No Instagram, é isso? Foi no Instagram. Foi no Instagram. Que maravilha. Fico muito feliz. O professor estava mais presente no Instagram ainda, naquele tempo. Olha aí a tecnologia, né? Que claro. Nós podemos usar. Eu tive isso com o João Malheiro, né? Que eu te contava ontem. É um grande. Jamais pensava um dia poder encontrá-lo, né? Mas providência divina a vida faz. É boa. A vida tem os seus caminhos, né? Mais uma vez, obrigado, professor. Antes da última pergunta, mas não será respondida para nós, né? Será respondida para o público. Agradecer a você que se fez presente aqui também, mesmo que virtualmente, no Café com o Padre, esse programa quinzenal ou quando dá tempo, quando sobra tempo, né? Mas o sacrifício que a gente faz, agradecer de maneira especial. O tempo do padre é muito escasso. O padre só a missa, a confissão, a paróquia já exige 26 horas por dia, né? E graças a Deus a Daniela Livória, né? Se não fosse ela, né, esse café não estaria acontecendo, e todos os outros cafés, né? Graças a Deus ela tem se desdobrado para que esse café seja possível, e gostaria de deixar, né, uma lembrancinha do Café com o Padre para vocês, preparado com muito carinho, é simples, singelo. Muito obrigado. Mas se é café, tem que ter uma xícara de café. Xícara de café, de chá, que caneca. Maravilha. Olha que legal. Mostra aí. Muito legal. O emblemazinho do Café com o Padre. Eu tinha elogiado a caneca. Que bom que eu ganhei uma. Muito obrigado. Fé mais café, para começar bem o dia. Sensacional. Obrigado, Padre. Obrigado. Você que nos assiste, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar este vídeo para que chegue a mais pessoas. Conversa hoje tocou o céu e o profundo dos mares, né? Foi profunda e elevadíssima, é claro, complexa, mas para que você possa ver, rever, assistir, reassistir e poder fazer as suas anotações. Mas mais que isso, né? Essa conversa também é para fazer um exame de vida, né? Uma
uma introspecção, uma autoanálise e ver o que em nós precisa ser mudado. E justamente a última pergunta, professor, direcionada ao nosso público, o público que nos assiste, vai justamente ao encontro deles. Para recuperar o eixo, sentido de vida, diante de tudo isso que nós refletimos, né? A tomada de consciência de que nós fomos criados com uma finalidade, que nós fomos criados com um propósito, que nós temos uma natureza e que por diversos caminhos, pecado original, para nós que somos cristãos, ou para outro que não acredita em Deus, pode parecer um pouco estranho, fruto do acaso, né? Mas o contato com este mundo um tanto quanto desordenado, e o contato com o eu desordenado, como recuperar o eixo, o sentido de vida e por onde começar a recuperar a esperança. Aí, olhando para esta câmera aqui. Eu acho que se fazendo a pergunta quem me criou, quem me gerou e com qual propósito. Porque se nós fôssemos acidentes cósmicos, essa pergunta nem poderia ser feita. E só o fato de nós a fazermos já implica uma resposta, que nós fomos feitos por alguém. Então nós temos, claro, os pais, mas também um Criador. E esse Criador, por mais que o mundo pareça desordenado e eu pareça desordenado, nos criou com um propósito de ordem. E o contato com Deus, que é ordem, que é ordenado, nos ordena. Tentar sair da confusão, do barulho e ter um momento de oração para introspecção, para o autoconhecimento. E se isso parecer muito difícil ou abstrato, valham-se de livros da tradição da igreja. Peguem um livro como A Imitação de Cristo, Tomás de Kempis, ou As Confissões de Santo Agostinho, que nós mencionamos. Fé explicada. Fé explicada, mais intelectual, mais reflexivo, mas ajuda. Um livro de oração, como O Caminho de São José Maria, ou simplesmente ler os evangelhos com atenção, com cuidado, e tentar se encontrar no fundo do coração esse desejo de ordem e essa possibilidade de ordem. E ter uma vida mais autêntica, começar a lutar contra os pecados. Eu acho que começar com coisas simples, como um tempo para a oração diária. Oração mental, conversa franca com Deus, né? E depois dar passos mais consistentes na conversão, procurar um sacerdote, procurar uma paróquia, procurar um grupo ou um movimento com o qual se identifique e levar a sério a vida espiritual, porque sem isso qualquer ordenação ainda é provisória. Sem isso, até a estabilização econômica ou até a estabilização afetiva num relacionamento conjugal pode ainda ser provisória. É buscar a ordem lá no fundo da alma, aquela que o ladrão não rouba e que a traça não rói, que é exatamente a pedra angular de Deus e de Cristo. Qualquer outra resposta é secundária em relação a essa rocha. Por isso é isso que eu digo. Façam oração, falem com Deus, encontrem a Deus. São José Maria dizia que procures a Cristo, que encontres a Cristo, que ames a Cristo, né? Tentaste pelo menos a primeira coisa? Procurar a Cristo, encontrar a Cristo, amar a Cristo. Acho que talvez haja mais um quarto verbo, mas a lógica é essa. E é isso que eu recomendo ao nosso público. Mais uma vez, obrigado, professor. Deus lhe pague, Deus lhe abençoe teu apostolado, teu trabalho, a belíssima família do senhor. Obrigado. Obrigado, Daniel, pela oportunidade. Sempre é uma isso. alegria. Deus lhe pague, abençoe, triplique. Amém. Mas de maneira especial também, obrigado a você que se fez presente. Eu sou o Padre Alisson, esse foi o nosso café. Espero você até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau. Conversa.